Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Aqui na Web TV Play estamos com Na Cara do Gol. Ser muito bem analisado, muito bem estudada a situação Marquinhos e Douglas para não vir em prejuízo do Avaí. Qual é a melhor forma de colocar ele como titular ou não, né? Muito boa noite a todos, meus amigos. Eu sou Carlos Donato e toda segunda-feira, depois de uma pequena férias, tivemos afastado aqui por um pouco período, um mês, e hoje retornamos com muitas informações, troca de dados aí para você que, principalmente aqui catarinenses, que gostam de futebol, principalmente torcedores de Avaí e Figueirense. Então, como de costume, toda segunda-feira, pela Web TV Play, nós temos o Na Cara do Gol. Eu sou Carlos Donato, a gente já está ao vivo aqui na Web TV Play, aguardando o seu comentário. Já vou pedir aí para o Luiz pegar e botarmos a classificação do Campeonato Catarinense, porque tivemos mudanças, principalmente essas últimas duas rodadas, a que passou ontem e a próxima, irão ganhar já um ar de muita emoção, principalmente para esses torcedores que estão acompanhando os seus times. Não é novidade para ninguém, nós temos aí o Brusque, né, com 17 pontos, fazendo uma expressiva pontuação. Para mim, não é novidade, já esperava que o Brusque fosse fazer uma grande campanha. Talvez a primeira colocação não esperava nesse momento, né, mas acreditava que o Brusque fosse passar muito bem nessa primeira fase. O Avaí subindo de produção, é o segundo colocado com 16 pontos. Marcílio Dias, aí esse time me surpreendeu. Fez uma grande campanha o ano passado, mantém para esse ano, atualmente o terceiro colocado. Figueirense o quarto com 12, Joinville 10, Criciúma também 10, Juventus deu uma parada, né? Estacionou na sétima colocação com 8 pontos. E aí a Chapecoense é a oitava, primeira vitória da Chapecoense na competição, 3-0 em cima de Joinville, então é muito pouco, se esperava muito mais da Chapecoense nesse momento, e os dois últimos colocados, Concórdia e Tubarão, acho que será isso mesmo, os 8 primeiros e avançam a próxima fase, e daí nós temos Concórdia e Tubarão com diversas dificuldades, salários atrasados, jogadores fazendo vídeo, cobrando, solicitando, realmente uma situação bem delicada na cidade azul, na cidade de Tubarão, que até pouco tempo atrás tinha um grande projeto para o seu futebol, fez grandes competições, mas nesses 2 últimos anos não foi tão bem assim, e aí esse ano com muitas dificuldades, dentro e fora de campo, o Tubarão. Só para quem não acompanha o Campeonato Catarinense, agora como funciona, né? O primeiro colocado irá pegar o oitavo, que no caso hoje é Brusque contra a Chapecoense. O Avaí com 16 pontos pega o Juventus, o Marcílio Dias pega o Criciúma e o Figueirense e Joinville, pelo menos é o que está se desenhando nesse momento. Pode ter alterações, o Avaí pode conquistar a primeira colocação, a Chapecoense pode avançar um pouco mais, aí, ultrapassar o Juventus, chegar na sétima colocação. Então a gente ainda vai ter mudanças nessa classificação, eu acredito que sim. Nós temos jogos importantes. O Brusque estava vencendo, aí botar mais 2 ia chegar a 19, ficaria muito difícil para alguém tirar a primeira colocação, mas como empatou e o Avaí venceu, há grandes chances ainda de o Avaí assumir a primeira colocação. Mas qual é a vantagem? Por que ser o primeiro colocado? O primeiro colocado irá fazer todos os seus jogos decisivos na sua casa. Primeiro joga fora e depois decide em casa. Primeiro joga fora e depois decide em casa. E é claro, por mais ruim que esteja o momento, que não seja o melhor momento desse time, acredito que o primeiro colocado, sendo o Avaí, e o oitavo, a Chapecoense,
um dos favoritos já vai cair nessa primeira fase, né? Então o Brusque pode escolher seu adversário, talvez ficando em segundo para poder pegar o Juventus, né? Então aí vai ter bastante coisas nessa última rodada, só lembrando que todos os jogos serão no mesmo horário no domingo, para não ninguém saber e jogar com alguma vantagem. Mas eu quero falar também dos dois times aqui de Florianópolis, vamos falar de Avaí e também do Figueirense. Vou falar do Avaí, o Avaí que conseguiu ter aí o seu time, né, deslanchando, arrumou o seu novo treinador, os jogadores percebem que estão em evolução, estão conseguindo entender o que o técnico quer e isso tem resultado dentro de campo. Tá certo que foi no sufoco essa última vitória, foi nos últimos minutos, enfim, o Avaí conseguiu o seu resultado e hoje está aí de fato brigando pela sua verdadeira posição, primeiro, segundo, isso porque é o melhor time, né? A gente não tem como falar outra coisa, o time não pegou o encaixe, o português foi embora e falou bastante coisas, né? Então o Avaí agora no seu devido lugar com relação ao time. Mas isso não é garantia de que o Avaí vai ter facilidades na próxima fase. Mesmo se for a Chapecoense ou o Juventus, o adversário, não acredito que vai ter essa facilidade toda. Lembro a todos que são 2 jogos, o jogo decisivo seria na ressacada, independente do adversário, né? Porque o Avaí é melhor do que o seu adversário, então tem essa vantagem de decidir em casa. Torcedor havaiano, alguns ainda meio desconfiados, né? Mas acho que daqui para frente o Avaí vai tomar um rumo, eu já falei, é um bom time, né? Então tem muito a crescer ainda na competição e também mostrar algo a mais para os seus torcedores. Na minha opinião, o Avaí assume a ponta na última rodada, que no caso é nesse domingo. Depois eu vou passar para vocês também os jogos, para vocês verem e terem essa noção aí como que é, né? Mas agora vamos falar também do Figueirense, que jogou lá no sul do estado, empatou 0-0, inclusive foi um dos comentários que eu fiz. O resultado é o mesmo, 0-0 diante do Criciúma e 0-0 diante da Chapecoense. Mas o futebol apresentado ontem foi muito melhor. Se o torcedor, semana passada, domingo passado, estava muito preocupado com o futebol, hoje o torcedor do Figueirense tem uma esperança a mais, porque o time jogou bem, faltou a finalização, a bola passou diversas vezes ali pela área do Criciúma, por muito pouco o Figueirense não saiu vencedor. Aqui até fez um gol legítimo, fez um gol, foi mal anulado pelo assistente, que marcou impedimento, e o jogador do Figueirense tinha condições e concluiu e faria o gol. Então mostra que realmente o Figueirense foi superior no seu jogo, mesmo jogando fora de casa, diante de um time que também é um grande time de Santa Catarina, tem muita força no estado, que foi o Criciúma. Mas entre esses 2 jogos, né, vai ter aí a Copa do Brasil. Figueirense nessa quarta-feira já enfrenta o Fluminense e depois já joga domingo contra o Brusque para decisão do campeonato. Mas o que ele está decidindo? O Figueirense pode até ultrapassar o Marcílio Dias, né? Mas a decisão ali do Figueirense está exatamente no seu adversário, porque o Figueirense pode, hoje é o 4º colocado, né? Pode fazer a decisão dentro ou fora de casa. É isso que está valendo para o Figueirense no momento. Se ganhar e ficar na frente do Marcílio Dias, ótimo, excelente, mas o adversário do Figueirense deve ser ou Joinville ou Criciúma. Ainda mais que esses 2 times, tanto Joinville quanto Criciúma, se enfrentam no próximo domingo e ali se decide quem irá enfrentar o Figueirense, e o Figueirense decide se a decisão será no estádio Orlando Scarpelli ou será fora de casa. Mas como eu falei, quarta-feira tem um jogo importante. Já acompanha aí nas redes sociais,
a movimentação da torcida do Figueirense com relação a esse jogo da Copa do Brasil. Inclusive o clube deve estar lançando uma campanha para atrair torcedores, com mais ou menos dizer assim, que o Figueirense é Floripa na Copa do Brasil. Então aí deve ser mais ou menos a tentativa de atrair. Mas, como já falei, também um fator importante que deve atrair bastante torcedor, não somente para esse jogo, como para os demais, é a presença, a aclamação da nova chapa, onde Norton Bopré, apoiado pelo Paulo Prisco Paraíso, assumiram o Figueirense, e eles estão aí agora comandando o Figueirense daqui para frente, e era isso que a torcida estava querendo para esse momento. Então essa aí, Campeonato Catarinense, nosso momento decisivo, na reta final das suas últimas duas, na última jogo, né, na última classificação para a próxima fase, que é as quartas e finais, e a gente tem aqui quais serão esses jogos. Eu já vou passar para vocês quem enfrenta quem nesses jogos da próxima rodada. Marcílio Dias e Tubarão. Tubarão praticamente aí já definido como um dos times que irá brigar pelo rebaixamento. Criciúma, não, esse jogo foi ontem, né? Vamos lá, dia 9. Juventus e Marcílio Dias, agora sim. Juventus e Marcílio Dias se enfrentam no próximo domingo. Joinville e Criciúma, aí definem quem será o adversário do Figueirense. Atlético Tubarão e Chapecoense, esse jogo no sul do estado. Figueirense e Brusque, e Concórdia e Avaí, todos os jogos marcados para o próximo domingo às 16 horas. Só lembrando então, Juventus contra o Marcílio Dias, Joinville contra o Criciúma, Tubarão contra o Chapecoense, Figueira contra o Brusque e Concórdia contra o Avaí. E só lembrando ao torcedor alvinegro, quarta-feira, 7h15, Figueirense e Fluminense, válido pela Copa do Brasil. O que importa? Claro, o financeiro é importantíssimo, né? Ainda mais a situação que o Figueirense está, mas também está em jogo aí, quem sabe, mais uma moral para o Figueirense. Fazer um bom jogo, fazer um bom resultado diante do Fluminense, isso vai elevar a moral do time e também da torcida, e não seria nada mal avançar e embolsar mais um pouquinho dessa grana, dessa bunfufa aí, já que a Copa do Brasil é o campeonato que mais paga na região sul-americana. Tá certo? Pessoal, fiquem ligados aí no nosso site, nas nossas redes sociais, acompanhem a Web TV Play com muitas mudanças, com muitos novos programas, muitas novidades aí para vocês. E é claro, a gente vai deixando vocês inteirados de tudo que acontece aqui na nossa região, inclusive com o esporte também. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!